Olá, bem-vindos ao nosso canal. Você está no Ventando, aquele que sempre te traz a verdade de volta. Eu sou o Valdileme e nós estamos aqui para o nosso bate-papo rotineiro, costumeiro, aquele que nos faz compreender a realidade que nos cerca, vamos dizer, de forma mais fidedigna, à cara do que deve ser os interesses dos oprimidos. Se você estiver vindo aqui pela primeira vez, faz tua inscrição, marca a sinetinha, ajuda o canal a tornar conhecido para permitir que mais pessoas tenham acesso a essas informações. Participe com seus comentários, analise junto com a gente, dê a sua contribuição para me reduzir a minha ignorância. E também visite outros vídeos que a gente tem já no canal disponível aí para você reduzir a ignorância e alavancar a curiosidade, né? Partilhe, compartilhe, mande isso para seus conhecidos, inimigos, desafetos, para permitir que eles também passem a mesma raiva que você. Bom, como sempre, nós vamos começar fazendo uma pequena atualização dos fatos dos últimos eventos que ocorreram. Hoje é segunda-feira, 15 de junho, e durante esse final de semana vocês viram que muitas surpresas, algumas um pouco assim, vamos dizer, um pouco otimistas, outras nem tanto, e outras reflexos da nossa desilusão do mundo atual, né? Do que eu estou falando? Ora, na Europa houve a eleição da Armênia, está havendo uma certa, vamos dizer assim, discussão sobre os resultados, o tratamento que o governo deu à oposição nestas eleições e, de certa forma, o Ocidente ainda mantém uma esperança de construir um conflitozinho nas redondezas da fronteira da Rússia ali no Cáucaso, com os interesses da Rússia, né? A Armênia é um país que, para a União Europeia, não sabe nem onde fica, não está um mapa, né, não tem nenhuma importância, eu digo, econômica, alguma coisa importante para o próprio continente europeu como uma vida organizada, regulada no mundo do direito, né? A utilidade é para trapaça, a pretensão de trapacear realmente ela está como estava a Ucrânia, não é isso? Isso depois cabe outras análises, né? Veja que a Armênia é um país de histórico cristão, né? Vamos dizer assim, esse comportamento cristão europeu, ele, de certa forma, ele tem sedimentação também na Armênia. Pelos fatos que a gente já tratou. Podem dar uma visitinha, nós temos aí um programa onde a gente fala dos problemas que estavam a ocorrer na Armênia, por conta da visita do Pashinyan ao russo nas comemorações do Dia da Vitória. Se você querendo, pode dar uma olhadinha para conhecer algumas dessas características daquele país ali, né? Outra coisa, a coisa mais importante que dominou os assuntos do final de semana era exatamente a situação em que estava vamos dizer, o acordo relativo à questão do Estreito de Hormuz, né, o conflito no Oriente Médio. E isso, de certa forma, chamou muita atenção. O mundo está vamos dizer, em polvorosa, está à flor da pele, os nervos, por conta vamos dizer assim, dos reflexos que aquele conflito tem para o conjunto inteiro do planeta, né? Tanto para os dependentes da energia que trafega ali naquele estreito, quanto para os superavitários, quanto aqueles que não têm nenhuma importância, eu digo, de interesse direto da commodity que está ali, mas que, por ser a commodity do petróleo e ela ser, na realidade, a matriz de vários outros produtos de consumo
direto, todo conjunto, você entra no supermercado, tudo que você vê é a ação do petróleo, né? No acabamento dos produtos que a gente visualiza nas prateleiras, sem falar no transporte para esses produtos chegarem lá. Então, de certa forma, e isso o mundo todo é dependente, não é? Por conta disso, o mundo todo tem, de certa forma, a sua atenção voltada para aquele conflito ali, para tentar entender ou pressionar ou participar da maneira que pode, no sentido de alterar, conforme seus interesses, né, os problemas que ali estão em conflito, estão vamos dizer assim, em polvorosa. Pois bem, pois esse acordo, de certa forma, existe uma perspectiva de acordo que foi, vamos dizer assim, de certa forma sedimentado, um memorando. Não é nada, não é um tratado de paz, não é um armistício, não é nada. É só o primeiro momento, é um memorando de intenções, onde as partes se colocam à disposição para iniciar um processo de negociação. E esse memorando de intenções, ele era uma exigência do Irã para sentar na mesa para qualquer coisa. Ou seja, ele colocou alguns elementos, algumas condições que o levasse a sentar na mesa para negociar com o Império Ocidental, por conta das várias oportunidades em que já tinha sentado para negociar, e o Império, de certa forma, fraudasse a boa vontade das negociações. Então foi colocado isso, e esse é desse memorando que a gente está tratando, né? De certa forma é um acordo. O Irã, até agora, isso já é uma manifestação do Império, de que está tudo ok, que vai retirar, desfazer o bloqueio que ele fez aos portos iranianos, o Irã liberaria o Estreito de Hormuz, vamos dizer assim, os confrontos bélicos parariam indistintamente em todas as frentes, no Líbano, na região da Península Arábica, no próprio Irã, né, em todos os frontes do chamado eixo da resistência, foi exigência do Irã que, de certa forma, o fogo cessasse. E esses compromissos, de certa forma, e a liberação também de recursos do Irã que estão congelados. Esses compromissos, eles foram, de certa forma, assumidos pelo Império decadente, porque não resta nada. Ele pode só juntar os seus naviozinhos, as suas belonaves, e voltar para trás, que tudo vai ocorrer da forma como tinha que ocorrer. Porque, de fato, o Ocidente sofreu uma grande derrota. Nós já tratamos disso aqui, né? Ocorre o seguinte: o papel estava sendo assumido pelo Gorbachev, e na hora que esse papel estava sendo assumido, ou seja, esse compromisso, o Bibi doidão estava bombardeando o Líbano, e era uma das condições que o Irã disse que não sentaria na mesa e iria retribuir. Houve umas ligações rápidas entre o Gorbachev e o Bibi doidão, onde os elogios foram trocados e tal. E, de certa forma, o Irã se comprometeu ainda até sexta-feira, provavelmente, talvez, dar um ok nesse memorando, nesse acordo de cessar-fogo. Mas, óbvio, que hoje, na segunda-feira já, o Israel já anunciou para a sua imprensa golpista sionista que não vai parar de atacar o Líbano, vai continuar atacando o Líbano. Dois ministros seus já deram esse tipo de manifestação. Ou seja, no fundo, hoje a gente vai fazer uma breve análise sobre o que é esse acordo, o que é o resultado desse acordo, por que esse acordo e em que condições esse acordo está sendo conquistado e quais são os riscos de esse acordo, de fato, ser igual aos outros, não ter nenhuma efetividade. Pois bem, olha lá. A primeira coisa que precisamos verificar nesse acordo é o fato de que tem duas posições, eu digo duas situações em que, de uma forma ou de outra, ele não é uma coisa tão, vamos dizer assim, tão certo,
Eu digo, não há a certeza de que essa coisa vai chegar às últimas consequências, ou seja, que esse acordo, quando chegar sexta-feira, ele estará efetivado. Vai haver uma efetividade dele. Pelas razões que vou colocar aqui, e só que, diferentemente das outras vezes em que o Irã sentou à mesa para negociar com o Império, esse momento agora, ele dispõe de instrumentos que submetem o Império independente de qualquer coisa. Então vamos começar pelo seguinte: os ataques, uma coisa é certa, ponto. A influência do Estado de Israel, a influência do sionismo, tanto na confecção do acordo quanto na resolução dos problemas futuros ali do Oriente Médio, ficou claro que não existe mais essa influência. Não existe mais ponto, vírgula, né, aonde eu quero chegar. Porque, obviamente, vocês sabem, a influência israelense, sionista, ela se dá na própria estrutura do império, ela se dá dentro do Congresso americano. Não é? Por isso, os Estados Unidos, às vezes, parecem que são conduzidos pelo império. Veja que eles estão tentando fazer esse acordo e Israel manipula, Israel altera as condições do acordo unilateralmente e obriga Bibi Gorbachev a fugir do acordo, do compromisso que faz com o Irã. E isso leva o Irã a já escaldado, né, a um histórico já grande de descumprimentos de acordo, de ações de má-fé do Império, a ficar escaldado e não sentar na mesa, não se convencer com qualquer condição. Esse é o drama. Então, existe um leque de desconfianças que um simples ventinho para espantar uma folha seca já é motivo para que este acordo desande totalmente. Né? Ou seja, esse acordo ele é vulnerável na própria, vamos dizer assim, ele é vulnerável na forma e no conteúdo. Né? Por quê? Porque a conjuntura que propicia isso. Estão conseguindo perceber o que estou querendo dizer? Ora, nós vimos que esse acordo ele é fruto de uma desimportância política de Israel, no sentido de dizer assim, atuar diretamente naquele momento nas ações do seu destino ali no Oriente Médio. Mas os bastidores, que é o caso dos financiamentos de campanha dos democratas ou republicanos dentro do Congresso americano, as ações políticas do Império para sustentar o sistema sionista, ele existe lá. Ele está sendo provisoriamente submetido à vontade do Gorbachev. Por quê? Porque existe uma vontade do Gorbachev agora que está sendo conduzida pela grande maioria, a massa americana, o mundo, a economia mundial. Então, essas condições de enforco que o Império está sendo submetido, por conta da economia, pela situação em que o prolongamento desse conflito ali no Oriente Médio pode acarretar para o Império, está levando Gorbachev a se submeter a isso. Mas ele se submete a isso com uma outra pressão do outro lado. Ele está sendo pressionado por vários lados. E aí todos ficam com a impressão que o Bibi Doidão é quem conduz, desde o início, esse é o discurso de toda a imprensa sionista, inclusive. É que o Bibi Doidão conduziu o Gorbachev, mas para esse destempero que ele entrou. E aí, mas vejam só, então a primeira leitura da capa é Israel está perdendo influência. Só que, ao mesmo tempo que no papel, né, uma vez que não solicitaram, não pediram, vamos dizer assim, a posição israelense, ela não está contemplada no acordo, pelo justo motivo de que o israelense quer continuar, porque a pretensão israelense, sionista, é uma destruição do Irã. Ele não se contenta com menos do que isso, nada menos que isso é capaz de aplacar
os desejos mais sombrios e nefastos do sionismo ali, do Bibi doidão. Então, nesse sentido, a gente praticamente visualiza uma perda de importância, eu digo, uma perda de influência. Mas vejam que, pela conjuntura, essa perda de influência ela é relativa no sentido de que está nas mãos dele, por conta da conjuntura e das condições do império, né, do sionismo dentro dos Estados Unidos, a possibilidade desse acordo sobreviver até sexta-feira ou não. E posteriormente. Percebe o que eu estou dizendo? Então, aí ficaria a seguinte pergunta. Então, nessas condições, com todos esses riscos, é interessante para o Irã assumir esse cessar-fogo? Porque não é interessante mesmo ele manter o estreito sob chibata, o Ocidente sob chibata, e jogar as bombas sobre Israel todas as vezes que Israel atacar o Líbano, e criar, vamos dizer assim, e fortalecer o eixo de resistência, e continuar a guerra para ir ao tudo ou nada, fazer a destruição de fato do sistema ocidental. Essa pergunta poderia ser feita. Por quê? Porque nos outros momentos foram assim, o Irã se submeteu aos acordos e esses acordos não lhe deram nenhum tipo de proveito. A própria liberação das sanções, depois dos acordos feitos, os compromissos assumidos de liberar as sanções, os Estados Unidos, o Império sempre vinha com um discurso de que tinha um probleminha para resolver lá que não conseguia resolver nas sanções. Aí ficava. O Irã cumpria suas obrigações contratuais. O Império não. Vejam que o último acordo nuclear do Irã, no período do Obama, ele foi exatamente isso, e foi minado pelo próprio Gorbachev. Né? É porque o Irã cumpria as condições dele e o Império não desfez nada de sanções, o Império não devolveu seus recursos congelados e tal. O Império não cumpriu a parte que lhe cabia. Por isso que a gente chegou nessa agora. Por isso que o usinamento, o refinamento, o enriquecimento do urânio, ele subiu de 3,67% para 60%. Nos laboratórios iranianos. Percebe? Então, mas vejam só. Então, o Irã é preferível que ele faça isso? Observe. Se os Estados Unidos simplesmente não fizesse acordo nenhum, abandonasse, se rendesse na guerra, podia fazer o discurso que fizesse, voltasse, trocasse suas belonaves no rumo de volta, recuasse para trás e deixasse Israel lá, ou seja, fizesse uma rendição, isso daria a mesma coisa que o acordo esse pretenso acordo está sendo levado a ser assinado. Porque o que ia fazer? O Irã ia liberar o estreito, ia cobrar a taxinha dele e liberar. Tudo isso não mudava nada no mundo real. Ou seja, isso que o acordo está sendo feito, ele está sendo feito simplesmente para dar um discurso assim, avessar, eu digo, tornar avesso o discurso da rendição imperial. É só um argumento para o império, ele não muda nada para o Irã, porque para o Irã é como se ele se rendesse e fosse para casa. E ele ficasse tomando conta do estreito. Por quê? Porque o próprio debate sobre a questão nuclear, e nós vamos falar uma coisa mais séria sobre isso, ele está fora desse acordo, desse memorando, porque ele vai ser para discutir depois. E discutir depois, se ele botar as belonaves para trás, e o estreito ser aberto e tudo, e o comércio começar a fluir, funcionar e tal, essa coisa pode ser sentada depois para conversar. Só que Israel fica ali sozinho. E a certeza é que o Irã agora vai responder a todo ataque contra qualquer um dos participantes do eixo da resistência. Percebeu? Então, veja só. Então o Irã disse, não, até sexta-feira eu assino esse negócio. Essa é a posição do Irã. E o Gorbachev vai vender para trás uma situação de que ele não se rendeu. Houve um acordo onde, de certa forma, ele fez certas concessões, mas não foi a rendição por cima. Porque o que ocorreu, o que está ocorrendo aqui, é a rendição pura e simples. É voltar para trás sem nada e pagar a conta do que fez. É isso que está ocorrendo. E ficou com a ameaça de morrer, de ser estrangulado, se não cumprir o que for acertado. Então, olhem só,
O que eu quero chamar a atenção é que para o Irã, nessas condições de acordo, de memorando, que não dá nenhuma sustentação de possibilidade de cumprir futuramente, nessas condições, eu digo, de histórico que o Império tem de fazer acordo com o Irã, ele pode simplesmente, na hora que, é como eu disse antes, na hora que quiser ele vai lá e fecha o estreito. Essa foi a coisa, essa foi a grande derrota que o Império entregou para o Irã, entendeu? Isso é muito mais perigoso que a bomba atômica. Porque ele não precisa se envolver com crises existenciais sobre genocídio de forma alguma. E o mundo inteiro é atingido, ou seja, a pressão do mundo é deslocada para o Império. O Irã não fica sozinho com o eixo da resistência nessa luta. É o eixo da resistência, mas todas as pessoas do mundo de bom senso que precisam de energia. Então, se Gorbachev descumpre, se a coisa desenvolve para um lado que não deve, o Irã só faz fechar o estreito de novo. Percebeu a jogada? Então, na hora que disser, vamos conversar sobre bomba atômica, ele vai dizer, não, eu não quero conversar sobre bomba atômica. Sobre os mísseis, não, eu não quero conversar. Aí eles começam a ameaçar, não, eu vou bombardear. Ele, pá, fecha o estreito. Não para, não bombardeia. Entendeu? Todas as vezes que se sentir ameaçado, ele vai lá e pá, acabou. O Ocidente morreu. Esse é um instrumento. Eu disse, isso é a bomba atômica. Pois bem, tem isso. Então já passamos. Olha, o acordo vai ser fraudado pelo Bibi doidão? Vai, é do interesse. Ele está jogado no mundo sem cachorro, ele precisa. Agora, outra coisa, essa coisa de ele boicotar o acordo, isso é dele ou ele faz isso casadinho com Gorbachev? Percebeu a jogada? Então, vai fazer o acordo, aí Gorbachev, eles dizem, olha, vamos, acosta lá, tu faz ali, porque de repente pode ser que aí convence ele botar mais alguma coisa no chão, entregar mais alguma coisa. Aí chega perto do acordo, Bibi doidão vai, pá, bombardeia o Líbano, faz esse discurso igual os ministros dele fizeram hoje, quando amanheceu o dia, dizendo que não está no acordo, ou seja, ele diz que não teve influência no acordo, não concordou com nada, portanto ele vai continuar bombardeando o Líbano. Então, isso é para quê? É para ver se o Irã se convence. É a forma que eles sempre usaram para negociar, porque o Império sempre joga poker, não joga xadrez. Então o negócio dele é ameaçar. Eu vou acabar com a civilização, eu vou não sei o e tal, espera aí que você nunca viu a destruição que eu vou fazer agora, nem o Carnaval do Brasil produz o que eu vou fazer, etc. Compreende? Aí nessas condições é disso que eles vivem. Então, nada impede que os bastidores dessa rejeição do Bibi doidão é uma coisa acertada com Gorbachev. E se não for, também é responsabilidade do Gorbachev, porque é só ele sair dali e dizer, se tu quer atirar, atira sozinho. Não te dou mais arma, não estou mais aí, não te defendo, volta para trás. Entendeu? Portanto, o poder, de qualquer forma, está na mão de Gorbachev. Se Gorbachev se submete, é uma coisa de comadre, é uma coisa de prostituta. Percebeu? E o Irã manja disso. O Irã não está nem aí, eles quem decidem o que eles querem. A posição do Irã é essa, eles decidam. Tu quer o quê? Tu quer que eu abra o estreito ou tu quer que eu feche? Eu fecho, sem problema. Porque para o Irã agora não gasta nada. O Irã não gasta combustível de avião para ir atacar ninguém em lugar nenhum. Ele só precisa ficar em casa. As tropas do Irã não vão para lugar nenhum, ele não vai precisar levar supermercado para alimentar, cabana, acampamento, arma, ele não vai precisar levar nada para lugar nenhum. Está tudo estacionado debaixo das montanhas, ali onde ele está. Não gasta combustível para levar ninguém para lugar nenhum. Percebeu a jogada? E ele aperta o botão míssil, sai de casa e desce em Jerusalém, desce em Tel Aviv. Já os Estados Unidos precisa levar os aviões para lá, precisa ter as bases lá, fazer igual a da Jordânia.
Na hora de levantar voo, tem que botar voo, carregar os aviões, porque não vai de uma viagem só combustível de ida e volta para os alvos que ele pretende ter. Quando jogar as bombas chamadas Santa Bomba, que destrói tudo, bunker, não sei o quê, a bomba destrói bunker, mas bunker que tem teto, mesmo feito de concreto. As coisas estão dentro de montanha. Bomba de bunker não acaba eu digo, não arrasa a montanha, não faz um limpa, uma terraplanagem numa montanha. Não. Uma bomba numa montanha, ela explode numa montanha e a montanha fica. Não é? Então, aí a bomba atômica, se ele jogar uma bomba atômica numa montanha, a bomba atômica numa montanha explode. Mas a bomba atômica explode e a montanha tem que ficar lá. Entendeu? Porque qual é a lógica das coisas do Irã? Além de ser, elas não são só a montanha, é a montanha, mas num túnel de baixo. Não é vamos dizer assim, a planície, e aí o cara cava o túnel e faz as coisas de baixo. Não. Porque essas bombas de bunker resolvem. É que é na montanha, o teto é a montanha. E as montanhas naquela região costumam ser muito altas. Veja, o pico do mundo está muito próximo das cadeias de montanha do Everest, daquela região ali. Afeganistão, fronteira com a China, Índia, Nepal, aquela região ali é toda montanha calibrada. Então, nessas condições, temos isso aí. Agora, eu gostaria de chamar. Então, a verdade é, temos um acordo. O Irã está dizendo que tem que esperar chegar sexta-feira, dia 19, para saber se vai ou não fazer, vamos dizer assim, referendar esse negócio. E a outra coisa que a gente precisa entender é o seguinte, olha, o Irã está no acordo, está na proposta que o Irã não vai entregar os 440 quilos de urânio enriquecido. Esse urânio que Israel e os Estados Unidos quer tirar de dentro do Irã não vai ser tirado, ele não vai para lugar nenhum. E ele não vai ser destruído nem dentro do Irã. Sabe por quê? Já está correndo as informações aí pelos meios de comunicação, inclusive o sistema de informações, de que o Irã simplesmente explodiu o lugar onde o cofre está. Percebeu a jogada? Olha a jogada do cara. Agora ele vai simplesmente trabalhar com o Ocidente com as incertezas, as dúvidas. Isso é muito mais perigoso do que qualquer coisa. Ele simplesmente inviabilizou a possibilidade de qualquer forma, o Ocidente buscar esse negócio lá. Porque ele simplesmente colocou até ele da inviabilização junto. É aquele comportamento do homem-bomba. A gente já falou sobre isso. Percebeu? Então, se de fato é assim, tudo está. O Império morreu na busca de um ouro de tolo. É exatamente isso que acontece. Olha, o Império apressou a sua morte com essa guerra com o Irã. Ele simplesmente entrou num barco, apressou tudo. Porque ele matou petróleo, ele fez tudo. E o próprio Israel também se ferrou. Então, o que eu quero dizer é, se tudo isso foi pela situação do Irã, no aspecto aquela quantidade de urânio enriquecido, foi uma coisa feita por ouro de tolo, como diz o Raul. Percebe? Foi uma coisa, foi um custo, uma morte imperial, um suicídio imperial, por uma coisa que nunca seria alcançada. Não existia para eles. Essa é outra coisa. Então, olha só.
O que a gente precisa entender é, tem até julho, mais ou menos, começo de julho, para desengavetar, desenrolar esse negócio. A imprensa local coloca como se o Irã estivesse desesperado para desbloquear aquilo ali. Eu já disse, rapaz, o Irã, isso não está... Aí a economia, todo mundo fala da economia. O Irã vive há 47 anos, 40 e tantos anos, debaixo de sanções. Agora está prejudicado com 6 dias, 40 dias de situação de conflito ali que está... Não tem, só está trocando bomba. A única coisa diferente dos 40 anos, esses 40 dias, é que ele está queimando bomba. Não tem nenhuma diferença na economia. Até o contrário. Ora, a guerra propiciou ele a fazer o petróleo ser validado. Porque a carência do produto permite que ele suba de preço, todo mundo busque, todo mundo compre quem não queria comprar, etc, 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 um monte de coisa. Só é o contrário. Para a economia dele, essa situação só era o contrário. Mas tá... não falta abastecimento no Irã por causa de marinha americana no Golfo de Omã, não. Mas a imprensa do sistema, como se fosse. Você vê as entrevistas, as análises, os jornalistas, a maneira como dão as notícias, totalmente mentirosa, totalmente fake news, como se fala para as pessoas que não se informam, não procuram conhecer os fatos. Aí tem sucesso. Por isso, a reserva mundial do petróleo, ela está se ferrando. A dos Estados Unidos principalmente, porque segundo os levantamentos lá, os Estados Unidos estavam vendendo para outra, e não ele que estava consumindo, vendendo para a Europa, para alguns lugares aí, os aliados, parte dessa reserva dele que ele poderia precisar na hora que a coisa apertar. Se essa coisa não se desenrolar, se houver o boicote, se a situação de Israel provocar, vamos dizer, o recuo do Irã nesse acordo, nesse memorando de cessar-fogo, a economia americana vai precisar da reserva que está tocando. E assim é o mundo. Não tem problema nenhum. A Índia vai penar também, mas ela tem pelo menos o russo para quebrar o galho dela com petróleo sem desconto para ela largar de ser besta. A China não tem problema nenhum. A China tem reserva de 800 milhões de barris de petróleo. Então, olhem, o risco da economia causar um transtorno mundial apressadamente, chegar ao chamado dia que a Terra parou, como eu cheguei a fazer um programa outro dia, vocês podem dar uma olhadinha aí no nosso canal. Então, já está se aproximando essa data. Por isso, observem, por todas essas realidades colocadas, se o Gorbachev simplesmente pegar seus naviozinhos, voltar para trás e dizer que não quer mais se envolver com isso, se rendeu, ninguém na América, ninguém nos Estados Unidos, né, vai daqui a 2 anos lembrar disso, eu digo no sentido de questionar ele. Não. Tem que pelo menos lembrar que ele deixou o Estreito de Hormuz ser aberto. Ele deixou de mão a questão sionista, o genocídio sionista. Né? Mas vocês sabem que isso é muito difícil de acontecer. Agora, a ironia do destino. A ameaça que o sionismo está fazendo de acolcho no sistema americano para forçá-lo, para obrigá-lo a defendê-lo na situação em que ele se encontra, é a mesma ameaça que provoca o próprio suicídio, que mata a sua subsistência. E essa ameaça é uma ameaça sem bomba. Por quê? Porque ao tomar esse passo, o que Bibi Doidão está fazendo é provocando a morte do próprio Estado sionista, não só no aspecto da segurança, mas em tudo, porque é altamente subsidiado pelo dinheiro americano.
E o dinheiro americano só é facilmente, fartamente jogado naquela base americana ali no Oriente Médio, chamada Israel, porque ele pode imprimir papel, pode rolar a dívida, pode fazer um monte de coisa, goza de algum tipo de confiança que o petrodólar deu. E ao fazer isso, ao correr na matança do petrodólar, o que ele está fazendo é matando a galinha dos ovos de ouro, que permite que o sionista lá na base, no Oriente Médio, chamado Israel, beba leite no dia que quiser beber leite, coma iogurte no dia que quiser comer iogurte, ou tenha um F-35 numa base, Ben Gurion lá para ameaçar os seus vizinhos. É tudo. O dinheiro que sai da extra base israelense é que sustenta aquilo lá. Aquilo lá não tem como, não produz nada. Nesse sentido. O grande desenvolvimento tecnológico, um grande laboratório, um grande muito, tudo bem. Mas isso não é só isso que funciona. Né? Principalmente até para comprar os seus equipamentos de defesa, ele precisa desses subsídios, ele precisa dessa ajuda, ele precisa desses repasses, que é feito por dinheiro. E ao não ter dinheiro, veja que o dinheiro que os americanos, os estadunidenses mandam para lá, nesse exato momento está faltando para pagar uma pensão, para pagar a saúde do estadunidense que está miserável, que está morando na rua, vivendo na rua, o dentista, a escola, porque está só para fazer esse serviço que eles fazem ali. Só que vai faltar dinheiro até para isso. É isso que ele precisa entender. A dívida pode não ter oportunidade de rolar, porque Emirados Árabes, está todo mundo correndo aí atrás de dinheiro. Todo mundo tem ativos, tem, lá inclusive na economia americana, mas precisa fazer dinheiro porque não está nem vendendo o petróleo, não está saindo do Golfo. Então, precisa esse imobilizado, esses ativos serem transformados em dinheiro. E então quem compra, quem quer, quem tem, quem é? Onde é que está o dinheiro? Cadê a liquidez disso? E aí ele tem que pagar o pessoal dele lá, tem que pagar a limusine, o combustível da limusine, a pera, a uva, etc., o vinho francês, e etc. e tal. Tem que pagar essas coisas também. Entendeu o nível de tragédia que a humanidade está vivendo? Eu digo humanidade, essa parcela assim que explorou o mundo a vida toda. Então, vejam que este memorando, Israel, ao boicotar esse negócio, está boicotando assim, a sua própria existência. Porque se estica esse ali, e vejam, olha só, você poderia dizer assim, vamos para outra coisa, rapidamente para a gente terminar. Veja que o petróleo é uma energia fóssil, uma energia altamente poluente, o mundo todo está fugindo dela, pretendia fugir dela e tal. Mas sabe que fugir não tem possibilidade agora. E essas variáveis, elas precisam ser analisadas agora, é o presente, é o atual, é o emergencial. Então, é o petróleo que mantém o desenvolvimento do mundo. E, por enquanto, o petróleo é matéria-prima para um monte de bens que são produzidos e que não há substituição, não tem como substituir. Ou seja, vai chegar um momento em que é possível que a gente tenha que substituir a energia, o petróleo como energia, para usar o restante do petróleo como o insumo, a matéria-prima para produzir os outros bens que não poderão ser dispensados. Então, de qualquer forma, a tendência da humanidade é ir à exaustão das reservas de petróleo. Percebeu a jogada? Então, por mais que se faça o painel solar que a China está fazendo para ficar lá no espaço, para alimentar a energia das cidades dela, das grandes cidades, parcelas do mundo, por mais que se produza, se substitua
vamos dizer assim, esta fonte primária de energia vai se substituir, mas vai ter que haver uma necessidade, pelo menos até agora, de, vamos dizer assim, de chegar à exaustão da utilização de suas reservas. Portanto, é importante o petróleo ainda durante um bom tempo, independente de qualquer coisa. Percebeu? Bom, colocado isso aí, eu digo, olha, existe muito otimismo com o que foi acontecido, com o que foi conquistado ali no Golfo, na situação entre Estados Unidos, entre Gorbachev e o Irã, porém está com todos esses riscos pendentes. E todos esses riscos que o Irã sempre vai desconfiar, que sempre vai estar o império ao lado do sionismo, fazendo esses boicotes, construindo esses boicotes, simplesmente para criar, vamos dizer assim, uma variedade de desconforto, de situação de insegurança para o próprio Irã. E isso, de certa forma, tem, vamos dizer assim, tem prazo de validade, tem limites. Antes, o Irã não tinha o recurso que tem agora. Agora o Irã dispõe disso que a gente falou. E aí, agora, o resultado da operação, dessa operação matemática, vai ser outro valor. Vai ser agora um momento em que 2 mais 2 não vai ser 4. Na mesma operação que ocorria no passado, dava um resultado. Essa mesma operação efetuada no presente, ela vai dar outro resultado. Entendeu? Tudo por causa daquela bomba atômica que deixaram na mão do Irã, que eu disse que o Irã nos primeiros 4 dias fez a experiência. Percebeu? Essa é a jogada. Então nós vamos ficando por aqui e vamos esperar que aconteça alguma coisa de boa, que as coisas parem e que o império morra, né? Ele simplesmente morra aí por osmose, alguma coisa aí, ele se auto-engula, né? Vamos esperar isso. Um abração. E fiquem com o W Pueblo. Lara, lara, lara,